Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do Café Belgrado. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, estava ouvindo hoje cedo a canção de Britney Spears, Toxic. E queria saber o seguinte, né? Tem achado aí as redes sociais dos playoffs um pouco tóxicas? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, tem muitas maneiras de responder. E eu vou responder assim, ó. Quisera eu achar que as redes sociais estão tóxicas nesses playoffs, porque não muda nada com o restante, né, do tempo. Se fosse assim, nos playoffs estão tóxicos, a gente já se acostumava, né? Mas, na verdade, não muda nada. Sempre estão tóxicas, então quando chega, Guilherme, a gente tá anestesiado já, né? Mas, sim, eu sinto um pouquinho de, nossa, se perdemos, sempre tem um culpado diferente que não o jogo do basquete, né? O que os outros jogadores podem fazer do outro lado, né? Então, não gosto tanto dessa visão, mas, cara, vou te confessar aqui, viu, Guilherme? Quando eu chego no Twitter, normalmente é Twitter, né? Quando eu chego no Twitter e vejo 800 trilhões de pessoas falando de basquete, velho, é bom demais. Pode ser gente reclamando, pode ser gente dizendo, nossa, esse barbudo aí não joga nada, né? Pode ser o muito humilde, eu não sei bem quem é o muito humilde, Guilherme, mas ele foi respondido pela rainha, né? Pela rainha Hortência, então apareceu pra mim. Foi a Hortência tá no Tá on caos, né, fire, né? cara? Tá on Aí fire. o muito humilde falou assim, cara, eu comecei a ver basquete essa semana e estão me dizendo que esse Jokic aí é o MVP, mas o cara parece uma geladeira e tal. Aí a Hortência falou, não, adoraria ter ele no meu time, né? Ele é o jogador que mais faz triplos duplos. E aí eu não sei se o muito humilde teve a humildade de reconhecer o seu erro, né? Mas imagino que vai ter, já que ele usa esse nome muito humilde, né? Mas assim, tá todo mundo falando de basquete, falando de NBA. Cara, é bom demais, Guilherme, é bom demais. Cara, Aceito o muito o que vem humilde. com o mainstream. Muito humilde. Como que eu posso definir o muito. Cara, acho que tá tudo bem você não conhecer o muito humilde. Assim, tá tudo bem. Ok. Não, eu me senti tranquilo, não reconhecendo Tranquilo. muito Agora, humilde. eu acredito Ainda que você mais quando precisa. ele chega metendo essa do Jokic, parecendo uma geladeira, num jogo que o Jokic fez o que fez. Cara, queria Enfim. eu ter uma geladeira assim, viu? Com tantas Agora, funções. um personagem que eu acredito que você precisa conhecer, Lucas, e é o que eu acho que você não conhece, que não é do seu range aí de observação, É o é o Chico. Toguro? Porque você passou muito tempo falando de Toguro pra Não, mim, não, não, Guilherme. não. Esse aí eu falava com muita raiva, porque não parava de aparecer pra mim, mas esse eu falo com carinho. Chico Moedas, velho. Você precisa ser Chico apresentado ao Chico Moedas? Moedas, é o Ok. Chicoin. Cara, esse é o personagem da vez, né? Viralizou esse final de semana. E, velho, vale cada segundo de conteúdo que eu consumo de Chico Moedas. É impressionante a Ele é um que qualidade de que faz ele entrega. dublagens? Não, 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 Chico Moedas, cara. É o Chicoin. É o Chicoin, né? Que daí a tradução é Chico Ok. Moedas, né? Ele ficou famoso aí nas lives do Casimiro, né? Porque ele é o amigo do Casimiro que entende de Bitcoin e é comunista. E, cara, é assim, você precisa ver. Porque uma Ok. descrição que a gente possa fazer aqui não faz jus ao personagem, de Ok. verdade. Pra mim, o MVP do final de semana, assim, Boa. embora, assim, se você Mais que isolar a Devin NBA, Booker? né? É, porque teve Ok. Devin Booker, James Harden, pô, teve muita gente pra ganhar esse MVPzinho aí, né? Gibas, hoje é Celtics, agora é Celtics, né? Agora é Celtics contra Filadélfia, então no caso acho que é mais Filadélfia até, né? Que foi quem conquistou a vitória. Jogo 4, dá 2-2. Te perguntei assim, depois do jogo 2, né? Gibas, essa série é 3-1 ou 2-2? E você disse, eu concordei, é 2-2, mas se for 3-1 é Celtics. Cara, foi 2-2. O Philadelphia dominou boa parte do jogo. O Philadelphia jogou na frente, né? Jogou muito, né? Nessa Jogou muito partida. bem. Diferente dos outros jogos, o Philadelphia passou boa parte do jogo na frente, né? Ganhando. O Celtics não se viu nessa situação, nessa série ainda, né? Ficar tendo que correr muito atrás do resultado. Então o Philadelphia jogou igual os cubanos, né, Guilherme, do vôlei, que gostam de jogar com vantagem, né? Gostam de jogar É isso. ganhando. Sempre era acusado disso aí pelos narradores brasileiros, comentaristas. Mas aparentemente tudo bem. O Boston tinha ainda uma run final, tinha ainda maneiras de atrapalhar o Philadelphia. Abriu 5 ali na reta final. Guilherme, muita gente que torce pro Philadelphia pensou perdemos nesse momento, né?
Como é que se recupera no jogo dessa maneira? E, cara, tinha um jeitinho barbudo de se recuperar nesse jogo, né? Assim, esse jogo foi um jogo muito. Acho que esse jogo visitou muitos demônios aí da torcida do Philadelphia, né? Porque é uma torcida que tem apanhado muito recentemente, que até não se permite criar tantas expectativas, tantas emoções, porque, cara, foram muitas sequências de coisas não bonitas acontecendo, né, nos últimos anos. E a gente sabe, né, que se permitir sonhar, ainda numa cidade do amor fraterno, o caminho para a tristeza ele sempre se apresenta. E foi um jogo tão bonito, eu achei, do Philadelphia, né? Jogou tão bem. Primeiro, né, o James Harden de novo vindo para uma grande atuação, até antes mesmo dele decidir, mas com bastante volume, com bastante protagonismo. A gente tem... O Philadelphia ele é um time peculiar, né? Porque ele é um time que joga basicamente com James Harden e Joel Embiid. Eles têm dois coadjuvantes, vamos dizer assim, né? Aquela ideia do Big Three não consolidou, né? O Tyrese Maxey não deu o passo que se esperava. E o Big Three de salário, né? O Tobias Harris, que tem um salário dos maiores da NBA, pô, não é Big Three. Agora, acho que finalmente o Tobias Harris encontrou um jeito de ajudar, sabe, Lucas? Fazia tempo que eu não pensava isso a respeito do Tobias Harris. Acho que ele tem feito uma série interessante desse ponto de vista, assim, de ser o coadjuvante que é capaz de contribuir de algumas maneiras e que é muito alto, e por ser muito alto consegue criar o próprio arremesso, é uma característica interessante. Não tem ainda grande volume, né? Se você comparar com o restante do time, ele é o quarto que mais chuta. Mas acho que aos pouquinhos ele tem contribuído bem para a vitória. Jogou 45 minutos ontem, bastante coisa. Então, assim, é um jogo muito centrado nas dinâmicas em que o James Harden e o Joel Embiid conseguem criar entre si. E assim, a gente sabe que o Joel Embiid está jogando uma lesão séria, mas ele jogou 46 minutos ontem, meteu 34 pontos, 13 rebotes. Então, assim, a gente trata ele como, bom, tá pro jogo, né? Tá jogando o jogo inteiro, tá aí correndo, tá fazendo as cestas dele. Então, vamos tratar a partir dessa perspectiva. Então, como é que o time se dinamiza, né? Tem esses três jogadores que estão em quadra, geralmente jogam Joel Embiid e James Harden na bola, e a partir disso vão se criando os arremessos disponíveis para os outros jogadores. Recentemente foi o PJ Tucker que se aproveitou muito disso, nesse jogo não, mas nesse jogo o Niang, acho que foi o principal beneficiário, né? Um cara que você olha para ele não tem menor, assim, ele realiza o sonho de muita gente, né, Lucas, de ter um físico aí de jogador da NBA. Eu não tô dizendo que ele é gordão, não, mas é que, cara, não é um físico de jogador que a gente tá acostumado, né? O pessoal usa muito hoje em dia, Lucas, físico de pai, né? Não sei muito bem o que isso quer dizer, né? Talvez até... Físico de pai? Tem um físico de pai. É um meme aí que eu não peguei muito bem ainda. Okay. Mas, assim, vou dizer que o Georges Niang me parece caminhar um pouco para essa linha, assim, que não é um perfil atlético, não é um perfil esguio, não tem bração, não salta, né? É um jogador, sim, que chuta. A função dele é chutar e bater. Na defesa ele bate pra caramba, arruma briga com todo mundo, e no ataque ele espaça e chuta. Ontem matou 3 bolas de 3, um jogo muito, muito importante. Cada bolinha dele valeu 1 tonelada. Então, um cara que consegue ficar em quadra... Pô, mas você fala que o cara é gordo e começa de tonelada, velho. Não falei isso. Primeiro que eu não chamei de gordo, né? Nem falei isso, na verdade. Falei que ele não é atlético. Você deixou subentendido, Guilherme. Não deixa assim ficar, cara. subentendido. É diferente, velho. Olhem aí, o que vocês não prestaram atenção no Jorge. Não é isso. Okay. Ele não é gordo, ele é outra coisa, velho. Ele é um perfil de pessoa comum, não é um perfil de atleta. Acho que é mais isso que eu Ele é cinturudo? Cara, ele pode ser um ouvinte nosso, velho. Eu imagino que é um corpo médio, assim, de um homem adulto que tá bem. Pô, se eu tivesse igual ele, tava bem, pô. Eu tô precisando malhar muito pra ficar igual o Niang. Mas não é um jogador de NBA, por isso que a gente estranha quando a gente vê ele em quadra. E ele mata a bola, ele chuta muito, velho, ele chuta muito. E ele é um cara que você olha e fala, cara, por que esse cara tá em quadra? Pelo amor de Deus, ninguém vai atacar esse cara. O Lucas tem você até a tese, fica um pouco chateado que o nome dele é Georges. Tem isso ainda, né? O cara chama Georges. E tem isso ainda, né, Lucas? Ele tem aquela estratégia que você gosta, né? Que você coloca um jogador muito ruim em quadra e aí todo mundo fica um pouco ofendido e tenta atacá-lo, né? E de certa maneira, primeiro, ninguém ataca o Harden, né? Que você preserva o Harden aí,
Porque tá todo mundo tentando atacar o Niang e beleza, vai atacar o Niang e o Harden continua descansando na defesa como ele gosta. Mas é até mentira isso, porque o Harden defendeu, achei que ele defendeu bastante nesse jogo. Então assim, eu tava dizendo do sistema do Philadelphia, isso se perdeu na análise do Georges Niang. Porra, deve ser o podcast que mais gasta tempo falando do Niang. Então assim, é um time que depende muito de como o Harden e o Embiid criam ali as suas situações de jogo e flutua ao redor disso. Então quando você tem o Maxey, ele tem um pouco mais de volume, mas geralmente é criando para si mesmo na transição. De resto, PJ Tucker parado chutando. No ataque, o DeAnthony Melton é isso que ele faz, é parado chutando. Niang é isso. E assim, o outro jogador do time é o Paul Reed, que reveza os minutos que o Embiid não consegue jogar. Nesse jogo jogou só 6. Isso porque teve prorrogação, né? O Embiid jogou 46 minutos. Então, assim, esse time ele é ultra dependente das suas duas estrelas e em como essas duas estrelas conseguem criar as suas situações de jogo. E a impressão que eu tive, Lucas, é que o Boston fez um baita trabalho no Embiid. Pelo menos na reta final do jogo. Isso. Quando o jogo vira, é porque o Al Horford basicamente, assim, não quero estar aqui falando mal de quem tem um filho brasileiro como o Embiid, né? Mas o Al Horford tem uma irmã brasileira, então tá tudo bem. Botou no bolso. O Al Horford botou o Embiid no bolso no último período. Foi isso que aconteceu. E assim, a gente tá acostumado a dizer que o Joel Embiid carrega o James Harden. Nessa situação, não. O James Harden acho que salvou a narrativa do Embiid nessa série. Acho que essa vitória, se vai pro Boston, o Boston fecha a série em 4-1 em casa. Não, acho que não tem como o Boston deixar escapar essa. Tem, mas enfim. E acho que esse jogo ia pesar demais pro Embiid, porque o que o Al Horford fez com ele, velho, foi impressionante. Então, assim, acho que o James Harden sustentou esse time ofensivamente na parceria com o Joel Embiid ao longo do jogo. E acho que na hora mais terrível, né, na hora em que você não tinha muitas soluções, o James Harden foi espetacular. Foi espetacular. É um time simples, o Philadelphia, né? Não é um time que tem soluções muito complexas. É um time que dá a bola pro seu armador no pique central, as pessoas vêm fazer bloqueio, se tiver desequilíbrio ele alimenta esses jogadores, é um bom passador. E a bola do jogo, Lucas, veio até um pouco ao contrário, né? Veio com o Joel Embiid sendo muito bem marcado pelo Boston, como tem sido, encontrando o James Harden, enfim. Velho, do lado do Boston, acho que fica uma frustração gigantesca, porque eu acho que o jogo meio que vem para a mão do Celtics na reta final ali. O Celtics, quando consegue correr, machuca muito o Philadelphia, né? É um jogo bem mais veloz, por exemplo, do que as outras séries que a gente analisou aqui no podcast de mais cedo, né? O Golden State Lakers, Knicks e Heat. É uma série que os dois times fazem mais transições do que os 4 citados anteriormente, né? O Celtics faz ainda mais, é um dos times que mais corre nessa reta final de playoff. Entre os 8, assim, acho que é um dos que mais corre, talvez até o que mais corra. E fazer isso machuca muito o Embiid, né? Pressiona muito e você tem peças para fazer isso o tempo todo. Jaylen Brown, o Jason Tatum demorou para entrar no jogo, mas quando veio foi muito decisivo. E aí você tem uma bola que você poderia ter vencido o jogo de maneira épica, por 0.0 não sei quantos segundos que não vence pro Marcus Smart. Você vai pra prorrogação, você teve em situação de ganhar, é um jogo que você espera vencer, depois que fica assim, você perde 2-2 a série. Lucas, a série continua parecendo que o Boston é muito mais time. Continua. As 2 vitórias do Philadelphia, ela precisou do James Harden com mais 40, e nas 2 parecia que o Boston tinha achado o caminho. Essa um pouco diferente, como você falou, né? O Celtics correndo atrás o tempo todo, né? Tentando se aproximar do placar. Agora tá 2-2, velho. Eu acho que isso bota uma pressão gigante no Celtics. Acho que o Mazzulla não é um técnico querido pela torcida, pela imprensa de Boston. Isso bota mais pressão ainda. Lucas, acho que o Celtics olha pra esse 2-2 assim meio incomodado. Acho que se o Sixers faz, por exemplo, um primeiro tempo bom no jogo 5, cara, talvez a gente sinta bracinhos encurtando lá em Boston, viu? Porque a série tá indo pra um caminho assim. É confortável no sentido. Confortável não é a palavra, mas assim. É bom pro Celtics que você esteja comandando o ritmo da série, esteja jogando bem na série, esteja claramente mostrando que é um adversário mais forte na série. É ótimo. Mas por que tá 2-2 então? E acho que isso é uma coisa que incomoda.
E sobretudo porque do outro lado tem um cara que de repente começa a matar. Não é de repente, porque é a carreira dele isso, mas ele pode num jogo matar 50 pontos e te tirar o mando de quadra, ganhar uma lá dentro de você, e pode ser o suficiente. Pode ser o suficiente para você estar eliminado da NBA. Lucas, essa série tá muito boa, velho. A gente esperava que essa série fosse muito boa. Eu não sei se ela tá muito boa do jeito, assim, com a carinha que a gente esperava, mas eu, assim, desse primeiro round, é uma das. Do segundo round, é uma das séries, assim. Que quando eu vejo assim, pô, agora é a tal série, eu fico meio entusiasmado, sabe? Eu fico assim, uou, sabe? Peraí. É, muito talento, muita história, muita pressão. Poxa, tô gostando bastante dessa série, Lucas. Gibas, tá espetacular, né? Tá bom demais. E o fato de estar 2-2 acho que dá um. Podia ser 3-1 essa série, tá, Gibas? Acho que o Boston fez o suficiente para ser 3-1 essa série. Mas o fato de ser 2-2, assim, para quem não torce pro Celtics, e nem pro Philadelphia, né? Quem tá olhando apenas como observador, deixa uma delícia, sabe? Assim, cara, que sabor. Porque, cara, 2-2 numa série de melhor de 7, já fica aquele cheirinho, aquela impressão de que vão ser 7 jogos, né? Acho que o Boston pode perder o jogo 5 e ainda assim ser o favorito na série. Eles fizeram isso, por exemplo, ano passado, né? Chegou a ficar 3-2 com o sexto jogo em Milwaukee. E o Boston foi lá e foi buscar esse jogo 6 e depois matou o jogo 7 em casa. Então é um time que eu já me acostumei a esperar sempre excelência e me acostumei a sempre achar que eles vão dar um jeito, né? Porque é um time que tem muitas alternativas. E ontem o Philadelphia conseguiu fazer uma coisa que é essencial para esse time, né? Que é controlar, assim, vou acabar me repetindo um pouco em relação ao podcast passado, que é falar de turnovers, né? Cuidar da bola. E o Philadelphia cuidou da bola. Cara, o Boston não conseguiu correr, né? Você falou, Guilherme, o Boston é um time que quer correr, é um time que joga em transição, e o Philadelphia tem a pior transição da NBA, né? Ou pelo menos assim, dos times que são candidatos sérios aos playoffs, até a título, né? É o time que tem disparado a pior transição. Então, quando você tem um cara que acaba cometendo muito turnover, como é o Joel Embiid, e você tem uma péssima defesa de transição, cara, isso vai te machucar demais, né? E o que aconteceu? O Philadelphia falou, peraí, vou segurar essa bola aqui, o James Harden vai controlar o jogo, e o time teve menos de 90, o jogo teve menos de 90 posses, né? E isso é essencial. As duas vitórias pro Philadelphia, inclusive, foram assim, com um pace bem mais controlado, com menos de 90 posses, os dois jogos de vitórias do Philadelphia. E vamos cuidar da bola aqui, não vamos desses pontos fáceis pro Boston, né? Que o Boston é excelente para sair em velocidade, tem uns pontas, para usar o termo do futebol, né, Guilherme? Tem aqueles pontas que você não busca nunca, né? Que eles botam na frente e não tem como, né? E aí quando você tem um jogador que costuma dar essa transição, que é o Embiid, e costuma dar essa transição, como é o Harden, você não pode dar transição, senão você vai ser punido. E o Philadelphia conseguiu fazer isso, né? E conseguiu fazer isso a partir da assertividade do James Harden nesse jogo 4. Muita gente falou que jogo terrível do Harden no jogo 3. Cara, sinceramente, eu não achei. A gente não teve podcast, eu acho, depois do jogo 3. E foi um jogo que ele errou muito a ponto de ficar com medo de arremessar algumas bolas. Mesmo assim, eu não achei um jogo ruim do James Harden, em comparação com o 2, por exemplo, que ele ficou muito encaixotado, né? Eu achei que ele conseguiu encontrar bons arremessos para os seus companheiros que não mataram. E acho o seguinte, Guilherme, eles não matariam ontem de novo. Então precisou que o James Harden conseguisse dar um jeito de matar essas bolas. Duas faltas do Jaylen Brown no começo do jogo tiraram o Jaylen Brown do Harden. O Jaylen Brown é o melhor jogador no Harden dessa série, né? Quem conseguiu atrapalhar... E é até curioso, porque o Harden mata no jogo 1, ele mete um game winner, acho que marcado pelo Jaylen Brown, né? Mas o Jaylen Brown, a partir do jogo 2, foi quem mais incomodou, marca a quadra toda, enche o saco, né? Toma o espaço do Harden e não deixa ele criar. Nesse jogo, o Philadelphia fez algumas coisas para
aliviar um pouco a pressão, mas o fato de, logo no começo do jogo, de lembrar ter 2 faltas, e dar esse pouquinho de espaço aí, fez com que o Harden ganhasse o seu ritmo. E, cara, o Harden, quando a bola dele tá caindo nesses playoffs, tem sido um espetáculo de ver, né? A bola de 3 dele, 6 de 9 ontem, absurdo. Inclusive, bolas que salvaram o jogo e depois uma bola game winner. Mas mais do que isso, né? Ele conseguindo ser algo que ele não conseguiu contra o Brooklyn, por exemplo, né? Ser eficiente, efetivo, atacando de fora para dentro, né? O James Harden meio vintage, o James Harden que conseguia passar pelo seu marcador sempre e conseguia a cesta de 2 pontos lá no seu auge, né? Então, quando ele consegue esse tipo de assertividade, ele cria um monstro diferente no Philadelphia, né? O Embiid vai ser o Embiid, o Embiid vai conseguir ir para a linha do lance livre, o Embiid é muito grande, muito forte. Agora, o Embiid, se ele tiver inteiro, se ele não tiver contundido, se ele tiver saudável, né? Uma palavra diferente, saudável, porque saudável parece que ele tá com gripe, sei lá. Mas se ele tiver assim, no seu... Voando, Lu. Se ele tiver voando, Embiid voando, você dá 40 minutos no Embiid, ele chega extenuado no último quarto. Extenuado, sempre. Então você não pode esperar que o Embiid vá carregar o seu time depois, no último quarto, se ele tiver jogado 40 mais já, né? E o Philadelphia foi para essa tática meio suicida nesse jogo de ontem, né? O Embiid estava muito, muito cansado. Ele falou sobre isso no pós-jogo, né? Tava muito cansado e não conseguiu, não tinha lift no último quarto, né? Que foi quando ele foi acabar no bolso, né? Do Al Horford. Ele não conseguia mais pular, não conseguia correr, não conseguia criar separação. Então o Philadelphia arriscou muito para poder ter essa vantagem o tempo todo. No último quarto, aqueles minutos que normalmente o Embiid descansa, basicamente não teve, né? Ele voltou logo no início do último quarto, com medo da run do Boston. E aí aconteceu que a run veio do mesmo jeito, né? Veio até pior, porque aí você gastou o Embiid e a run veio, né? Mas o Boston no último quarto, ele conseguiu se aproveitar do cansaço do Philadelphia. O Philadelphia estava extenuado, o Philadelphia estava exausto, e foi meio que salvo, né? Por uma jogada em que a bola cai na mão do PJ Tucker ali embaixo, e ele faz os 2 pontos e recebe a falta, né? Então aqueles 3 pontos ali, cara, se o PJ Tucker não faz aqueles 3 pontos, Guilherme, o último quarto do Philadelphia ia ser 10 pontos do Harden, 2 do Embiid e 0 do resto da galera, né? O time pontuou 15 pontinhos no último quarto, foram esses 3 do PJ Tucker, 10 do Harden, 2 do Embiid, e o resto muito pouco até participou do jogo, né? Então o Philadelphia, quando chega na reta final do jogo, normalmente é bola no Embiid, né? Normalmente é pick and roll Harden e Embiid, mas não foi eficiente, não foi eficaz, os caras estavam muito cansados e o Boston conseguiu correr. E o Boston colocou 3 guards ali que deixou a vida mais difícil do Philadelphia, né? Então, acho que a quinta falta do Brogdon foi fundamental no jogo. O Mazzulla tira o Brogdon e não volta mais. Acho que o Brogdon estava fazendo um jogaço. Acho que ele tinha que estar em quadra. Mas o lado do Philadelphia é isso, Guilherme. Muita qualidade no que eles fazem de simples, né? Só que eu acho que é muito arriscado. Acho que precisa de mais. Acho que não pode, por exemplo, o Jalen McDaniels não participar dessa rotação. O Jalen McDaniels, ele não tem bola de 3, né? Ele não cria muito espaço no ataque. Cara, mas eu preciso de alguém que eu confie para poder dar minutos aqui para os caras, né? E o Jalen McDaniels é um dos caras que vai conseguir ficar em quadra defendendo o Tatum, vai conseguir defender o Jaylen Brown, vai conseguir incomodar um pouco, né? Então, não dá para o Philadelphia jogar 40 e tantos minutos dia sim, dia não, né? E achar que o Embiid vai estar inteiro para decidir o jogo, né? Agora, o Embiid acabou fazendo a jogada da partida, que é a assistência para o Harden. Uma assistência que não deveria ter acontecido. O Philadelphia estava 2 atrás. E vamos falar dos erros do Boston aqui, né, Guilherme? Começando por esse do fim, né? O Jaylen Brown, ele sai do Harden no corner para dobrar no Embiid. Que se o Embiid faz aquela cesta naquele momento, empata o jogo, né? Empata o jogo e o Boston tem 20 segundos para ganhar a partida.
o Jaylen Brown dobrou no Embiid, do único jogador que não podia dobrar no Embiid, que era o Harden. Acho que foi uma baita sacada do Doc Rivers botar o Harden ali naquele corner e não trazer um bloqueio, né? Não trazer o Al Horford para a jogada, nem o Grant Williams, assim. Era o Al Horford, tava no PJ Tucker, né? Tava o Tatum no Embiid. Então, pô, é essa a defesa do Celtics, então vamos tentar explorar, né? E aí, acho que foi para o empate naquele momento, só que o Jaylen Brown optou por fazer uma marcação dupla, dobrar ali no Embiid, na reta final da posse, e abrir o corner three pro Harden, que era o cara que você não podia deixar livre, né, nesse jogo. Matou uma bola gigante, mais uma bola gigante de James Harden, já a segunda nessa série. E, quer dizer, nesse jogo foi mais de uma, né? Então, sei lá quantas já nessa série. No jogo 1 também foi mais de uma. Mas o Harden nas duas vitórias foi fundamental, né? Então, o Boston errou aí. O Boston fez o último quarto muito bom, né? Conseguiu correr, conseguiu acelerar. Acho que o Boston tem que forçar a aceleração nessa série. E sobre os timeouts, Guilherme, cara, no passado o Boston ganhou um jogo. O Tatum falou sobre isso no fim da partida. No passado a gente ganhou o jogo 1 contra o Brooklyn. Eu fiz o game winner, a gente não pediu tempo. Deu certo, então elogios para não pedir tempo, né? Dessa vez a gente não pediu tempo e é crítica, né? Então fica assim, se dá certo é elogio, se der errado é crítica. Se é a segunda vez no jogo, se teve se teve ali a última bola no crunch time, né? Que aí errou e foi para prorrogação. O Marcus Smart acaba errando um arremesso muito livre, uma baita jogada, que o Marcus Smart acaba errando muito livre. Uma bola que ele, mata, né? O Marcus Smart chutou acho que 40%. Deixa eu ver aqui. Acho que ele foi 4 de 10. Isso, 4 de 10 ontem para 3 pontos. E acho que essa do fim do último quarto foi a mais livre de todas que ele arremessou, né? E não caiu. Então foi uma jogada ok. O Celtics foi bem. Nessa da última posse da prorrogação, o Celtics tinha 2 tempos para pedir ainda e estava 1 ponto atrás, né? Então, se você pede tempo ali, faz uma jogada rápida, você tem outra chance caso não dê certo ainda, né? Então, achei muito arriscado não pedir. Agora, se cair, né? Aliás, caiu, né? Se você entra na velocidade certa, na jogada, na hora certa, você sai com vitória, né? Então, a leitura seria outra, né? Mas, de qualquer forma, Guilherme, acho que o Celtics poderia ter roubado esse jogo. Acho que deveria até ter roubado esse jogo. Acho que na reta final da partida parecia muito claro que o Celtics ia ganhar esse jogo e ia ser terrível para o Philadelphia. Mas a história do jogo acho que conta mais assim, o Philadelphia conseguiu controlar. O Philadelphia conseguiu fazer com que esse jogo tivesse uma cara boa para ele, né? Então, vendo assim, seria mais ou menos o Boston ia ter roubado esse jogo mais do que o Boston ter dominado, sabe? Então, assim, acabou sendo uma vitória que escapou das mãos, mas uma vitória que não parecia que viria por boa parte do jogo. No fim das contas, Guilherme, melhor de 3 com 2 em Boston. Acho que o Boston ainda está no controle, acho que o Boston ainda é o favorito para levar o leste. E acho que é para onde as coisas caminham. Agora o Philadelphia se mantém vivo, o Philadelphia se mantém em posição de roubar essa série. O que talvez não fosse não fosse o que eu imaginasse, sabe? Depois de 4 jogos, 2-2, ainda mais o Embiid jogando machucado e tendo perdido o primeiro jogo, acho que eu não meteria essa bet não, viu, Guilherme, lá na KTO. Ô Lucas, tem um ponto, né, para você, porque você não pedir tempo numa situação como essa, você tá atacando Harden e Maxey, né? Você vai pedir um tempo, o cara pode trazer, não sei se o PJ Tucker tava em quadra, acho que não, traz um PJ Tucker e um D'Anthony Melton no lugar dos dois, é uma posse só defensiva, sabe? Tem motivos, assim, tem porquê, sabe? O técnico não é um... Ele sabe os riscos que ele tá correndo. Eu gosto das chances do Celtics atacando essa linha do Sixers, sabe? E acho que no último quarto o Celtics atacou, fez muito ponto, né? Assim, então, não era um ataque que estava travado, sabe? Foi um jogo de pontuação alta. Os ataques estavam com alto aproveitamento de pontos por posse, né? Então, eu consigo entender, sim. Agora, um ponto, né? Outro. 15 arremessos pro Marcus Smart, 16 do Jaylen Brown, me incomoda. Assim, eu sei que
Essas coisas vêm naturalmente, vêm na fluidez do jogo. No caso do Marcus Smart, nem sempre, né? Eu acho que ele de fato tem um volume que não é condizente com o tamanho do jogador que ele é. Acho que cada bola que o Marcus Smart inicia e termina os ataques é uma bola a menos que não passou por Jason Tatum, não passou por Jaylen Brown, que para mim são as duas estrelas desse time. Eu entendo que o Marcus Smart tente atacar porque às vezes está defendido pelo jogador que é menos competente, ou porque a situação do jogo caminhou para aí. Mas nesse caso especificamente, o Marcus Smart é contínuo. Assim, ele tem um protagonismo nesse time do Boston que é um pouco descolado da realidade da hierarquia de time, sabe? Isso me incomoda um pouco e isso é a realidade do Boston. Não é só ele fechar jogo, né? Claro, ele não é o Dillon Brooks, né? A gente reclamava muito que o Dillon Brooks tinha esse tipo de volume, decidia jogos que não era para decidir e isso acabava... Não, o caso do Marcus Smart ele é bem melhor ofensivamente do que o Dillon Brooks, ele toma melhores decisões, ele tem um aproveitamento melhor. Mas me incomoda ainda, sabe? Ontem ele mandou um 6 de 15, o Jaylen Brown, por exemplo, 10 de 16. Também não é só isso. Acho que aquilo que ele é capaz de criar para os seus companheiros, né? O tipo de arremesso que o Marcus Smart é capaz de criar é diferente dos arremessos desses caras. Assim. É diferente o tamanho da vantagem que as duas estrelas do time são capazes de criar. Então, me incomoda ainda, viu, Lucas? Me incomoda um pouco. Acho que incomoda não só a mim, mas muito torcedor do Celtics também, que fica acho que meio bravo. Nem é tanto assim os arremessos do Marcus Smart. O cara chutou 4 para 10, seria 5 de 11, né? Se aquela bola chega um segundo antes na mão dele. Mas acho que a irritação vem mais assim, cara, a gente tem um Jaylen Brown que tá conseguindo fazer basicamente o que quer nessa série, né? O Jaylen Brown tá arremessando pra caramba, o Jaylen Brown tá convertendo pra caramba. Eu não posso não aumentar o meu volume no Jaylen Brown, que é um cara que tá conseguindo o que quer, sabe? Então, assim, o Jaylen Brown chutou, sei lá, 13 um dia desse, agora 16. Cara, o Jaylen Brown tem que chutar mais, né? De quem vai sair esse arremesso? Pode ser do Tatum, pode ser do Marcus Smart, pode ser de qualquer um. O Jaylen Brown é o cara que mais está conseguindo aproveitar os espaços que o Philadelphia pode ceder nessa série. Então, o Boston tem que procurá-lo mais, né? O Jaylen Brown falou sobre isso, ficou um pouco ambíguo, assim, né? Ele falou de uma maneira assim, cara, eu tenho que demandar mais a bola. O que você tem que fazer mais? Acho que eu tenho que pedir mais a bola, exigir a bola. É passivo-agressivo isso, Lucas. Ficou com essa impressão de, cara, os caras não me dão a bola, eu tenho que tomar da mão deles, né? Mas pode ser também assim. Não é você, sou eu, né? Não é você, sou eu. Isso. Eu que não fui lá tomar a bola da sua mão, porque você não passava pra mim, né? A culpa é minha. Então, eu que não entendi como você é uma pessoa difícil, sabe? O errado sou eu que não entendi onde eu tava me metendo, sabe? Dá essa impressão de que o Jaylen Brown não tá satisfeito, mas ao mesmo tempo, cara, o Celtics é todo assim, né? Você vê as coletivas do Celtics, o técnico é assim, cara, né? Tem um fio assim, de tensão no ar, assim, que é terrível. Então, isso pode ser assim, o time foi vice e quer ser campeão agora e não tem tempo pra pergunta besta, sabe? Pode ser isso também. Um time que tá doido que resolva logo as coisas pra todo mundo meter, tá vendo como eu sou fodão, sabe? Então, assim, pode ser que seja irritação interna, pode ser que seja um jeito de ser, né? Mas o fato é que pareceu incomodado ali. Vamos ficar atento para mais esse desenrolar dos acontecimentos. Gibas, eu queria trazer um destaque final aqui, que é agradecer, Daniel Barreto chegou vindo de Giannis, Hugo Pereira chegou macetando um apoio maroto nesse domingão, Leandro Araújo veio de Giannis. Leandro, você tá no Giannis? Me avisa, viu? Bruno Martinelli chegou na madruga, viu, Guilherme? Chegou para curtir o pós-jogo de Denver e Suns, né? A gente vai falar já desse jogo. Ele chegou macetando um apoiozinho de Giannis e entrou ainda, acho que era 1 e pouco da manhã, quando ele entrou no Giannis. Chegou bem demais. E o Brian Colovini meteu uma Dan Sandler aqui, viu, Guilherme? O Brian bateu, velho. O Brian bateu demais. Teve ainda aqui no sábado, Gibas, na sexta noite, teve o João Neto. João Neto, você tá no Giannis já? Me avisa, meu amigo, se você não tiver, pelo amor de Deus, né? Felipe Ferreira chegou brilhando, como sempre, né? Felipe Ferreira, que é um apoiador habitué, Adam Sandler, chegou também apoiando de Giannis. E
O Gustavo Gonzaga, pra mim, Guilherme, ele é o maior Gonzaga desde João Paulo Batista, né? JP Batista naquela Maior que Chet Holmgren. maior. Porque o Chet Holmgren ainda não apareceu nos Giannis, né? É E isso. o Gustavo Gonzaga apareceu apoiando o Belgradão, isso é bom demais. Faça você também parte dessa comunidade do Giannis, cafébelgrado.com.br. A partir de R$20 você vem para o nosso grupo no Telegram e tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente. Somos eu e Lucas, eu do Paraná, Lucas do Ceará. Estamos aí na luta para tentar fazer com que o nosso projeto cresça, ganhe visibilidade, ganhe ouvintes e ganhe assinaturas. Então, se você puder ajudar, cafébelgrado.com.br, divulgue, discute na orelha, enfim. Acho que se você está ouvindo aqui, você sabe mais ou menos o que eu tenho para dizer. cafébelgrado.com.br. Vai na descrição desse episódio aí para você ver tudo que você vai ter acesso ao assinar o Belgradão por apenas R$9. Cara, R$9, peraí. Pô, R$9 é... Hoje em dia, 2023, R$9. Acho que você tem, hein? Acho que você tem. Valeu? Seguinte, esse é o segundo pod do dia e eu prometo que no terceiro pod do dia, eu sei que tem muita gente querendo saber como que o seu Manuel, pai do Lucas, tem lidado com o goleiro Santos, né? Então ele vai contar no próximo podcast quais as impressões do Nepodad, Nepofoda, Nepopai, sobre o goleiro Santos e essa nova tendência aí. Valeu, forte abraço e até a próxima.